Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho falar para vocês a respeito desse livro, Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Esse livro vai cair na FUVEST, tá pessoal? É assim, esse foi escrito por Helena Morley, que na verdade se chama Alice Darrell Caldeira Brandt. Ela nasceu em 1880 em Diamantina. Nessa época do nascimento da Helena Morley, 1880 tal, 13 anos depois, estava tendo uma decadência a cidade, né? A cidade existiu por causa da extração de diamantes, por isso o nome de Diamantina, né? E foi bem numa época que as lavras já estavam praticamente esgotadas. Houve uma exploração, eu vou dizer assim, incessante, uma exploração quase selvagem de diamantes na região, e a região ficou devastada, né? Ficou praticamente sem mercadoria, sem pessoas. Por quê? Porque a extração praticamente não existia mais na região. Diamantina, eu acho que vocês conhecem de um outro contexto, na história da Chica da Silva, né? Na verdade, a cidade chamava-se Arraial do Tijuco, e foi muito conhecido na época por causa da história da Chica da Silva. Enfim, é uma outra história, e eu vou contar a história, na verdade, de Helena Morley. Helena Morley se chamava Alice Darrell Caldeira Brandt. Como eu disse, ela tinha de 13, 14, 15 anos quando escreveu esses 3 anos de diário. Esse diário foi o pai dela que incentivou ela a fazer. O pai dela achava: filha, você tem tantas ideias, tantos conflitos, escreva um diário, use esse seu tempo para escrever um diário. A princípio ela não gostou muito da ideia, mas depois ela resolveu acatar a ideia do pai dela, né? E assim, cada dia é um contexto, assim, gente, que não tem assim todos os dias. Tem dias que ela pulava, tem um hiato de uma entrada para outra. Aliás, esse livro aqui não tem capítulos. Como é um diário, chama-se entradas. Então, a entrada do dia tal, do mês tal. Enfim, é um livro que não se separa em capítulos, são entradas, tá? Eu diria até que é um livro que não tem assim uma escola literária. Quando ele foi escrito, foi na época do realismo. Quando ele foi publicado, foi na época do modernismo. No entanto, a gente prefere falar que ele é uma prosa coloquial, escrita por uma menina de 13 anos, que não tinha intenção nenhuma de ser escritora, de ter uma contextualização do seu trabalho numa escola literária. Era uma coisa para ela passar o tempo, porque naquela época também onde ela morava, já era uma cidade praticamente entrando em falência, né? Porque toda a mineração que tinha já não tinha mais influência nenhuma lá, a pouca mineração que tinha. Que, aliás, é onde entra o contexto do pai da Alice. O pai da Alice continuava naquela vida de tentar achar alguma coisa. Tinha as lavras dele, ele ficava semanas lá tentando achar alguma coisa nos cascalhos, mas realmente a cidade não tinha mais condições, não tinha mais material para trabalhar, não tinha mais diamante. E a Alice, que se chamava Helena, né? A Helena que se chamava Alice, ela vivia nesse contexto de uma cidade pobre, praticamente sem economia, e o pai dela naquela vida de tentar achar alguma coisa. Então eles passavam muita necessidade, pouca coisa que o pai trazia para casa, por causa da falta de trabalho, da falta de diamantes, e ela chegou a passar fome. Teve uma entrada aqui do livro, gente, que ela chegou a dizer que passou fome, acabou os mantimentos de casa, não chovia, para conseguir alguma coisa era algum caixeiro que aparecia lá na época, na estrada, eles conseguiam comprar alguma coisa. E teve um dia que eles comeram porque a avó dela, que conseguiu um porco, conseguiram uns toicinhos lá, que hoje a gente chama de bacon, e foi uma festa no dia que chegou esse bacon lá na casa dela. E o pai dela, o pai da Helena Morley, ele é filho de um médico inglês.
esse senhor, ele veio ao Brasil para trabalhar, para pesquisar sobre doenças tropicais e foi ficando, terminou constituindo família no Brasil, abriu uma botica, que hoje a gente chama de farmácia, né? Mas na época se chamava botica. E era assim, era praticamente ele era muito bem quisto, era praticamente o salvador da pátria lá da cidadezinha, que ele era o médico, né? O médico era considerado, sei lá, um deus naquela região, né? Aparecia um médico para cuidar da saúde da população. E o pai da Helena viveu nesse contexto, né? Numa família que não tinha muitas posses, apesar de ser muito bem quista pela sociedade. Mas era isso. Já na família da mãe da Helena aconteceu o contrário. Os avós da Helena, eles conseguiram ficar muito ricos com as lavras de diamante. Então era uma senhora que já era até viúva, que era abastada, tinha muita coisa, tinha muitos escravos, tinha muita abundância de comida, enfim, era uma vida boa, por ser numa situação tão decadente da cidade, por ter tido sorte na época da lavra de diamantes, ela conseguiu muito dinheiro. E a Helena vivia nesse contraste, numa família pobre, os pais pobres e a avó extremamente rica, e ela vivia naquele conflito, porque tinha gente que tinha tanto dinheiro, porque tinha gente que não conseguia nada, e ela é uma contestação muito pertinente para a época. Eu acho até que ela era muito avançada, por ter só 13, 14 anos, eu acho que ela tinha pensamentos assim muito adultos, né? Eu não sei se a Helena Morley resolveu dar uma maquiada na história para poder apresentar isso para as netas dela, que afinal ela teve a intenção de publicar esse livro para as netas, para dar aquele choque de situações entre a atual situação das netas dela e a época que a avó viveu, a época de extrema necessidade. Talvez ela tenha escrito isso para as netas dela tentarem ter outra visão da vida, né? Tentarem ser mais econômicas, tentarem ser menos extravagantes, enfim. Eu acho até que essa situação da avó, da Helena Morley, ela foi muito prazerosa também para Helena. Por quê? Porque toda vez que a Helena precisava de alguma coisa, ela ia na avó, né? Precisava de uma bota, chorava na avó. A avó gostava muito dela, achava a Helena muito inteligente e terminava concedendo, dava. Tinha coisas que ela era muito teimosa e a avó aceitava. Então era muito bem amada pela avó. Então imagina como que era entre as outras pessoas lá, como o pessoal tinha ciúme da Helena, né? Mas tem situações muito engraçadas aqui. A Helena, ela mudou alguns nomes, tá, gente? Então os pais têm outros nomes, a própria Helena não se chama Helena, e teve uma contextualização aqui por causa disso, talvez para não entrar em conflito com as pessoas da época, com a família, né? E ela resolveu mudar os nomes, tá? Tem umas situações aqui que eu acho que a autora ela deu uma mudada. O Guimarães Rosa chegou a ler esse livro, aliás, bastante gente desse meio intelectual chegou a ler esse livro. Guimarães Rosa, teve até a Elizabeth Bishop, ela traduziu para o inglês esse livro, para vocês verem que lá fora ele é bem aceito também. E eu gostei do livro. O contexto dele é de um adolescente, então tem as suas intrigas, as suas perguntas, o porquê que as coisas acontecem, o porquê que alguns passam fome e outros têm a abundância, o porquê que tem as festas da Igreja Católica, sendo que aqueles santos já estão no céu. Jesus até ressuscitou. Para que quarta-feira de cinzas? Para que ficar se lembrando toda hora da morte de Jesus? A única coisa que ela gostava dessas festas era a comida, porque a menina que gostava de comer, gente, a grande maioria das entradas aqui, ela
ela fala de comida, ela gosta muito de comer, ela sente prazer em tudo aquilo, passa por alguns perrengues por causa de comida, é muito engraçado. Tem uma situação aqui também que eu acho que a Helena Morley deu uma maquiada, por quê? Tem uma entrada aqui que fala sobre o desperdício. A Helena Morley tem uma tia por parte de pai que se chama Ned. Essa tia, ela é uma pessoa extremamente à frente do seu tempo. Ela é uma pessoa que é solteira, trabalha, tem seu próprio sustento, é muito inteligente, ela tem toda aquela parte de inglês, né, dos ingleses, de serem metódicos, de serem certinhos, de serem econômicos. E a Helena sempre visitava essa tia, ia à casa dela para ter aulas de etiqueta, e teve até rudimentos de economia, né? E dessa parte de ensinar a Helena a ser econômica, a usar de economia doméstica, ela explicou uma parte de economizar fósforos. Eu achei estranho, gente, porque quando a Helena foi à casa da tia, ela tinha 13 anos, foi em 1893. E em 1893, eu dei um Google lá e no Brasil não tinha fábrica de fósforos. Então, eu não sei se a mãe se a tia da Helena realmente tinha fósforos mesmo, ou se a Helena deu uma maquiada nessa história para poder apresentar para as netas, né? Porque o fósforo, quando eu dei um Google, achei na Wikipedia que no Brasil ele começou a ser fabricado em 1913. Mas essa história se passa em 1893, no dia 4 de março. Quer dizer, quase 20 anos antes de chegar a fábrica de fósforo no Brasil, entendeu? Aí não sei se eles importavam os fósforos. Por ser uma cidade pobre, um pessoal que não era rico, eu acho que importar fósforos eu achei, né, uma coisa meio fora de contexto. Mas enfim, talvez tenha tido fósforo mesmo. Eu prefiro acreditar que sim, né? Que a Helena não tenha inventado isso. Outra coisa também que eu achei aqui interessante no livro é essa parte de machismo, né? Teve uma questão aqui que a Helena foi brincar com os irmãos, foi andar a cavalo e um dos irmãos deu um tapa no cavalo, aconteceu alguma coisa lá no cavalo e o cavalo derrubou a irmã, derrubou a Helena no chão, né? Ela se machucou toda. E quando ela foi contar para a mãe achou ruim com a Helena, porque ela foi brincar no cavalo, e cavalo era coisa para menino, não era coisa para menina. Aí ela pirava, né? Falava, gente, mas por que cavalo é coisa só para menino? Por que o cavalo é o mesmo? Por que tem que ser diferente para menino e para menina? Qual o problema de a menina andar a cavalo? Mas enfim, né? Ela aceitou, não quis andar mais, ficou muito traumatizada por causa da queda, ela se machucou. Então tem esses contextos aqui de sociedade. Aliás, gente, tem a abolição da escravatura, que foi bem nessa época também. E tem, assim, umas dificuldades, porque as pessoas ficavam sem escravos e também os escravos não tinham para onde ir e terminavam ficando com a família mesmo e tinham que ter um certo sustento, porque eles não podiam ficar sem nada e eles trabalhavam. Tem um certo conflito aqui. A Helena até gostava de se enturmar com essas pessoas, com os escravos e tal. Mas assim, a gente percebe no contexto do livro que tem uma separação. Tem uma parte de escravos e brancos e um não atrapalha a vida do outro. Não tem assim uma simbiose entre eles ainda, né? E nesse livro a gente percebe muito isso, essa separação da classe ex-escravos e dos senhores, do pessoal de origem europeia, né? E é bem conflitante também essa parte da abolição da escravatura. Também tem outra parte aqui, outra entrada, que ela não fala muito não, mas assim, ela não gosta do Floriano Peixoto. E é bem na época que Floriano Peixoto sobe ao cargo de presidente da República, né? É o segundo presidente da República, a chamada República da Espada. Eu acho até bom vocês também, como é o Veste, né? Vocês entrarem um pouco nessa história da República,
que de repente a FUVEST faz essa simbiose entre literatura, história, política, né? Às vezes é bom a gente dar uma globalizada nesse contexto. É bom vocês estudarem também um pouco disso. De repente, a FUVEST resolve incluir, né, essa história da República, do Floriano Peixoto, com o contexto dessa birra que a Helena tem do Floriano Peixoto, que eu também não entendi o porquê que ela tinha essa birra do homem, né, do Floriano Peixoto, do então presidente da República, né. Tem um outro contexto aqui também, uma entrada, que assim, eu também acho que a Helena, ela deu uma floreada para as netas dela lerem, né. Tem uma história aqui, uma entrada de uma moça chamada Bela. E essa moça é tipo escrava Isaura, sabe? Que é branca, que era uma escrava branca muito bonita, que se casou com um rapaz negro e fizeram uma coisa lá pra ela, que eu não vou contar para não dar spoiler, que ela começou a dormia o dia inteiro, dormia a noite inteira. Ela virou como eu posso dizer, um Walking Dead, né? Só que ela não andava, ela ficava deitada na cama e morta praticamente. Tem um fim trágico tudo, mas assim, será que existiu mesmo isso aí? Será que a Helena Morley não afloreou um pouco a história para cair um pouco numa desconstrução da história da Bela Adormecida? Não sei. Eu sei que é interessante. O livro é interessante. Tem umas coisas aqui que faz a gente pensar muito. O contraste dos conflitos do mundo, um mundo quase ateu, de um mundo extremamente religioso, que não era tão religioso assim, que gostava mais era de festa. Até o pai da Helena aqui diz assim, nossa, mas isso aqui tá mais para um carnaval do que para uma festa religiosa. De tanta coisa que eles colocam, de tantos santos, de tantas roupas diferentes, está parecendo um carnaval, não uma festa religiosa. E ela também contesta isso aqui, ela conta a história do pai dela não entender também o porquê que o brasileiro gosta tanto de festa religiosa, né? Se é uma religião, tinha que ser uma coisa mais moderada, não ter aquele roupas extravagantes, pessoas batendo bumbo na rua, essas coisas assim. É bem interessante. E assim, gente, é um livro fácil de ler, é um contexto interessante, é a vida de uma adolescente que não tinha muito o que fazer, né? Porque não tinha uma cidade, que nem eu falei, quase em decadência. Ela achava assim que a mãe também era um pouco relapsa, ficava muito com o pai ia para Lavra, a mãe dela e às vezes ficava dias lá acompanhando o pai, deixava ela com as tias, com a própria avó, apesar dela gostar muito da avó. Duas pessoas que ela gostava muito, da avó e da tia Med, essa tia aí do palito de fósforo que eu falei para vocês. Então é um contexto interessante, é uma forma fácil de entender, é um livro que não é tão rebuscado como, por exemplo, um Sagarana. É um livro que você senta e vai entrando na história. Parece um livro de contos, sabe? Quando acontece uma história no dia, no outro dia tem outra história. Às vezes até a sequência não tem uma sequência muito lógica. Teve um dia aí que ela falou que ela ia pro campo. Ela teve, por exemplo, numa quarta-feira, ela falou que na quinta ela iria para pro campo para tipo num piquenique, passear no campo, e na verdade no outro dia eles foram para uma chácara. Então eu não sei, não tem assim uma sequência muito lógica. Eu acho que ela acontecia, ela ia escrevendo. Não sei se realmente aquilo fazia uma lógica dentro da cabeça dela. Eu sei que, mas mesmo assim o livro é muito interessante, gente. E vai cair na FUVEST, é uma coisa que com certeza eles podem explorar, né? Esse contexto da juventude de séculos passados com o século atual. E eu acho que a Helena Morley foi muito consciente em publicar isso aqui. Foi muito inteligente, inclusive, para deixar as netas interessadas e focadas em ver a vida de uma forma diferente. Eu não sei o que
se a intenção dela era mudar a cabeça das netas, mas assim, é um contexto muito interessante. Eu espero que vocês leiam, que vocês reflitam o que tem aqui nesse livro, porque é uma forma diferente de pensar, uma forma de interpretar o mundo de uma forma mais crítica e mais autocrítica também, tá bom? Leiam, é muito legal o livro. Se você gostou, dê um seu joinha, faça suas críticas, assine o canal, compartilhe, ajude a gente, tá bom? Muito obrigada e até já!